Salve, pessoal. Então, como eu tinha prometido, eu estou fazendo aqui a revisãozinha para vocês, né? E, bom, ela tá saindo um pouquinho mais em cima, né? Não tinha dado tempo de eu fazer agora durante a semana, então hoje é sábado, então já vou deixar a revisão para vocês bem bonitinha aqui e já vou linkar no Blackboard também, tá bom? Não repare a bagunça, eu não estou no escritório agora, então, por favor, não reparem, tá? Então, o negócio é o seguinte, gente, só vou falar aqui das 4 questões, né, e dos 3 temas que a gente precisa trabalhar, vou comentar algumas coisinhas aqui, e aí vou dar uns ponteiros para vocês estudarem, já vou deixar também ali linkados os outros vídeos que vocês têm para estudar a matéria mesmo, né? E aí vocês dão uma olhadinha e fazem as consultas de vocês, tá? Mas é uma prova bem simples. São 4 questões, cada uma delas subdividida em 5 alternativas diferentes, e essas 5 alternativas vocês vão ter que aferir ali o valor de verdadeiro ou falso para cada uma delas, tá? Cada questãozinha dessas vale 0,1, a prova como um todo vale 2, beleza? Então, dito isso, vamos lá, né? Primeiro tema, teoria da norma jurídica. Teoria da norma jurídica eu não vou cobrar inteira, a gente teve ali 3 encontros sobre teoria da norma jurídica, tem 3 vídeos diferentes. Eu só quero, na realidade, cobrar nessa prova as teorias imperativistas, teorias permissivistas ou permissivas e as teorias mistas, né? Então, a gente basicamente está falando de um universo um pouquinho mais confinado, se vocês lembrarem bem. A gente dialogou sobre essas teorias quando foi falar um pouquinho sobre a natureza do imperativo e logo depois foi discutir se o imperativo era padrão, né, via de regra, ou não para a construção do direito, né? E, e a partir desse momento a gente começa então a entender que existem alternativas também, né? Que o imperativo ele não vai, o direito não vai ser só imperativo, também não pode ser só permissão. Geralmente as teorias que melhor explicação vão oferecer são as teorias mistas e essas teorias elas vão permitir a gente ter também uma leitura de certas implicações políticas. Então, eu quero que vocês se concentrem nessas 3 grandes informações, né? Que eu tenho imperativismos exclusivos, que eu tenho permissivismos eh, eh, exclusivos que não funcionam muito bem, a gente sabe disso, e daí eu tenho as teorias mistas, e cada uma dessas teorias mistas vai permitir a geração de uma determinada ordem política, dependendo da ênfase dada para cada uma dessas características normativas, tá? Então, algumas coisinhas. Da teoria imperativista ou das teorias imperativistas. Lembrem bem que tem 2 teorias dessas. Tem uma teoria que a gente chama de teoria da vontade, que é a do Olive Corona, e essa teoria ela vai especificar com muita clareza, ela vai insistir bastante na ideia de que o Estado basicamente é uma simulação e o Estado simula uma vontade quando vai colocar a regra. Tá? Então, lembrem bem disso. Né? Que o Estado é uma ficção e existe a ficção da vontade do emissor da norma, certo? Esse é o centro da teoria do Olive Corona, né? Tem também o imperativismo do Havá, que vai falar da teoria das regras técnicas, né, que é flanqueada por uma segunda teoria chamada de regras finais. A teoria das regras técnicas tem como característica central entender que os receptores da regra leem a regra de acordo com a posição que eles assumem. Então, por exemplo, as pessoas que vão receber a regra enquanto autoridades, leem a regra dentro daquele esquema de imperativo que ela tem. Ao passo que o cidadão que vai obedecer, não. Ele lê a regra de acordo com uma revisão ah, 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 condicional desse conteúdo de regra. Então, a autoridade lê, por exemplo, lê a regra como dizendo, por exemplo, o furto leva X anos de prisão, né? Furtar, categoria, comportamento tipificado, X anos de prisão. Do outro lado, você tem o indivíduo que está recebendo a regra. Se furtar, então vai preso. Percebendo a diferença de leitura? Não esqueçam disso. Aí a gente saiu para as permissivistas, né? O permissivismo puro ele tem uma característica muito curiosa, muito simples e muito pontual. Ele não consegue conceber uma teoria do direito que tenha consigo qualquer etapa de imperativo, mas a gente sabe que a permissão presume, a autoridade presume imperativo. Logo, esse imperativo passa a ser um imperativo moral. O Bob descarta imediatamente essa tese, ele vai dizer que ela não funciona. Por que ela não funciona? Porque o direito vai ter que absorver o imperativo, ainda que formalizando-o dentro do sistema, não adianta, né? Então a gente já cai direto para as teorias mistas. No que diz respeito a essas teorias mistas, a gente vai ter mesclas. Lembrem bem dessa escala mesclada, e essa escala é bem importante para nós, tá? Ela traz algumas variações.
Quando eu tenho, por exemplo, um padrão imperativo absoluto, né, eu penso que o meu direito é por padrão imperativo e só acidentalmente permissivo, eu posso ter por padrão um direito que obriga por padrão, tem um imperativo de obrigação por padrão, ou um imperativo de proibição por padrão, certo? Então, ou obrigação por padrão, ou proibição por padrão. Quando ele obriga por padrão, ele tem características de um totalitarismo de esquerda. Quando ele proíbe por padrão, tem características de um totalitarismo de direita, certo? Tá, mas e se ele permite por padrão e trabalha com a ideia de permissão tanto quanto possível, a mais absoluta e larga permissão? Aí nós estamos falando de anarquismos. Tá? E quando a gente começa a mesclar os dois cada vez mais, então se predomina o imperativo, mas tem muita permissão também, trata-se de um governo republicano. Se predomina a permissão, mas tem também muito imperativo, trata-se de um governo de características liberais. Tá? Então, não esqueçam dessas características, porque elas vão ser cobradas e cuidem bastante com elas, tá? E cuidem com essa leiturinha também, se é uma visão radical, se é uma visão mais moderada, tá bom? Bom, e a teoria do ordenamento jurídico? Teoria do ordenamento jurídico a gente fechou em 4 etapas: completude, coerência, unidade e finalidade. Eu quero unidade, completude e coerência. Tá? E dentro desses esquemas, eu quero que vocês estudem mais especificamente, primeiro, então, quando a gente fala de unidade, na unidade, a questão da soberania, quer dizer, sem independência e subjetividade jurídica no âmbito internacional para um Estado, que autoriza ele a fazer regras sem ingerência externa, e o fato de que um ordenamento sempre cresce ao lado do direito consuetudinário e nunca a partir do direito consuetudinário. Tá? Eles são soluções paralelas para o mesmo problema de comportamento. Joia? É, o que diz respeito especificamente, desculpa eu olhar para trás que os bebês estão soltos aqui, daí eu tenho que ficar sabendo se eles estão comportados ou não. O que diz respeito à questão da completude, lembrem que nós falamos especificamente, desculpem, sobre uma característica de previsão do sistema para determinar se esse sistema tem ou não características de alguma ausência, de alguma falta, que a gente vai chamar de lacuna. Tá? Mas o sistema está sempre tentando prever o máximo possível, e é lógico que ele é falível, ele sempre é falível. Tá? Ele quer acreditar por princípio que não, mas ele sempre é falível. E a falha a gente chama de lacuna. E a gente tem 4 soluções para a lacuna. Né? Perdão, a gente tem 4 soluções para a lacuna, né? Então, a gente pode resolver por analogia, costumes, princípios gerais de direito ou interpretação. Então, são 4 elementos que a gente tem aí para resolver, certo? Para além disso, lembrem também da questão da coerência do sistema que vai trabalhar com o quadro lógico, que a gente colocou no final de teoria da norma, tá? E ele serve para evitar antinomias. Se nós tivermos antinomias, tem 3 soluções possíveis, né? 3 critérios possíveis: critério da hierarquia, critério da temporalidade, critério da especialidade. Fechou? Então estão aí os 3 critérios bonitinhos, beleza? Lembrem desses critérios, lembrem dos problemas e da faixa dimensionada do direito em que eles são criados e como essa criação vai operar. Fechou, gente? Maravilha. E aí nós temos 2 questões de Kelsen, tá? Essas 2 questões, elas estão separadas mais ou menos em moralidade e dimensões do direito e depois em norma fundamental ser e dever ser, tá? O que vocês precisam saber então? Primeiro, norma fundamental. Lembrem que a norma fundamental está localizada em todo o sistema, ela se manifesta em todas as regras porque ela é a essência da norma. Ela não está localizada só na Constituição e só em algum ponto. Ela é potência legitimadora porque ela é a essência da norma jurídica, ela está ligada à essência do direito, certo? Ser e dever ser não estão limitados só à situação de fato e norma. Ser é a compreensão dos elementos dados na natureza de maneira mais essencial, ao passo que o dever ser é essência da norma e, portanto, por ser essência da norma, está ligado à norma fundamental e mais fala de capacidades transformadoras essenciais que nós temos na nossa cultura e na nossa sociedade, certo? Aí o que mais que vocês precisam lembrar? Lembrem que eu coloquei para vocês que dentro do contexto específico de norma fundamental ser e dever ser, nós temos o cultivo da ciência do direito. E o Kelsen caracteriza a ciência do direito de uma maneira bastante pontual. Ela é uma ciência racional, universal, objetiva e tem autenticidade científica. Ou seja,
Ela aplica uma racionalidade universal, segue as regras da razão, leva sempre às mesmas conclusões, não importando o sistema em que ela se encaixe, além do que ela também determina e estrutura todo um desenho específico, qual seja o desenho a partir do qual ela vai existir para além das relações políticas. A sua objetividade significa depurá-la de características subjetivas e ingerências subjetivas. Isso vem dessa oposição fundamental que existe lá, os justnaturalistas do 18 e 19, que ainda trabalham muito com esses critérios da filosofia, desculpe, da filosofia justnaturalista, e, evidentemente, da filosofia moral, que acaba tendo ingerência e pode acabar abrindo espaços para essa ingerência política, ainda que de forma inadvertida. Além disso, tentem lembrar também dos aspectos específicos da legitimidade, eh, eh, e de como existe a separação entre esses modelos, né? Então, veja, a separação entre moralidade, sociedade e direito acontece não porque o direito não se não deixe não porque o direito deixe de recepcionar conteúdos morais ou sociais, mas principalmente porque a ciência do direito não vai ser construída dentro desse contexto específico a partir de um trabalho que esteja de alguma maneira vinculado a métodos externos. Então, ele exclui métodos, exclui conceitos, mas não deixa de regular temas. Tá? Os temas regulados, os temas que aparecem nas normas vão ter relevância social e moral, só não vão ter ingerência na produção do método e não vão ter ingerência na construção de conceitos. Lembre, o sistema é epistemologicamente fechado e metodologicamente fechado. Ok? Além disso, né, uma diferença fundamental é que o direito, ele condena a partir de um tribunal que determina uma sanção pelo uso que vai ser estabelecida pelo uso de poder coercitivo e assim por diante. No caso específico de uma demanda moral, a minha sanção é a sanção do tribunal da minha consciência. E uma sanção social pode ser ostracismo, pode ser a reciprocidade social. Então tem essa diferença também. E no quesito legitimidade, a gente vai ter uma característica bastante específica. A legitimidade ela atravessa principalmente os planos de existência e validade, mas está mais concentrada no plano de validade. A existência jurídica ela puxa um pouquinho, porque o Kelsen entende que a ciência do direito tem que começar do plano de validade para discutir vigência e legitimidade, lembrem bem. Tá? E lembrem do que significa a legitimidade. Ela é o calço para a autoridade poder fazer a norma e exigir a sua obediência. Beleza? Veja, isso de uma maneira muito resumida são os rascunhos, deem uma olhadinha nos outros vídeos dessas aulas também e peço a gentileza de vocês olharem os cadernos. Se tiverem dúvidas, eu estou aqui para tirá-las, por favor, fiquem à vontade e vocês podem aproveitar essas informações para o trabalho também. Beleza, gente? É isso aí, sucesso para vocês, boa prova na semana que vem e Deus abençoe vocês. Até mais.